Tá aqui? Quando vocês quiserem. Foi. Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco para Gineco. Hoje fui eu que falei. Tô animada. Bom, hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Pelo menos é o que eu mais escuto falar sobre ela, que é muito especial, que é muito boa. A gente tá com a Lilian Padron, mestre, né, em ginecologia pela UFRJ. Mestre e doutora em ginecologia. Mestre e doutora. Chefe do Chefe serviço. do serviço de esteroscopia. esteroscopia na UFRJ, no Moncorvo Filho. Perfeito. Ela vai ser a nossa convidada, entrevistada, e vai falar tudo, tintim Tudo por sobre tintim, esteroscopia. sobre esteroscopia. Mas não é a esteroscopia que vocês vão ver na residência, não. Vai além disso. Vai ser bem destrinchado pra gente poder conversar. Vai ser uma conversa bem legal e bem tranquila, nada técnico, pra gente poder passar as informações. Muito legais. obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar desse bate-papo aqui com vocês. 2 amigos queridos, 2 profissionais que eu admiro muito. Ai, E vamos que lá, bom. vamos bater um papo sobre esteroscopia. Então eu vou dar o tom, né? Sim. É um papo leve de um gineco para o outro. E o nosso principal foco é o jovem ginecologista, é aquele ginecologista que está saindo da residência, ou entrando na residência, ou terminando a residência e querendo entrar no mercado. E isso é uma fase muito crítica da vida dos residentes, né? Insegurança, algumas desesperanças, alguns são muito motivados, né? Alguns não viram isso durante a residência, muito durante a residência. E aí é um mundo novo, e aí só escutar, às vezes, nossa, me interessa também por isso, entendeu? E a esteroscopia é um procedimento hoje do ginecologista, né? Antigamente a gente tinha a colposcopia, que era muito forte para o ginecologista, as criocauterizações. O procedimento que vai além da consulta é a esteroscopia de consultório. Por isso esse tema foi escolhido, né? Porque muitos ginecologistas estão se aperfeiçoando nessa área. Então, por isso o convite, e nada mais do que não é justo, eu conheço a Lília de tanto tempo, todos os passos dela são tão assertivos, medidos e tão disciplinada que isso vai agregar alguma coisa aqui pra gente. Não tinha outra pessoa, ele falou. Não tinha outra pessoa para falar, né? Desde como se formar em esteroscopia e como montar o seu consultório de esteroscopia. Então, a primeira coisa, Lília, o que queria ouvir de você como é que está os serviços de residência no que diz respeito à formação de um esteroscopista. Ele oferece, né? Existem dificuldades, gargalo, tem serviços hoje no Rio de Janeiro muito bons, outros que não possuem esse tipo de serviço. Então, fica à vontade para você abordar esse tema inicial. Então, via de regra, a residência de ginecologia e obstetrícia, aqueles 3 anos, elas não oferecem condições do profissional, do médico, sair dali e realizar a esteroscopia no consultório ou em qualquer outro serviço. Não. O que geralmente nesses 3 anos, a maior parte das residências oferece, as que têm esteroscopia, obviamente, enfim, um pouco da parte técnica, uma noção do método, das complicações, né? Exatamente fazer com que o ginecologista entenda o que é o método, o exame que ele está solicitando. Agora, esse treinamento dificilmente ocorre durante os 3 anos. É por isso que a gente tem o R4 de endoscopia ginecológica e as pós-graduações. E a pergunta que você fez, para quem tem interesse em usar, né, em ter a esteroscopia como prática diária, é imprescindível a realização de um R4 ou de uma pós-graduação. Até porque hoje em dia a gente tem a necessidade do RQE, que é o Registro de Qualificação Especialista, que está sendo cada vez mais exigido pelo próprio Conselho Regional de Medicina e pelas instituições em que esse médico vai trabalhar. Tá? Esse registro que você está mencionando, ele é específico para esteroscopia ou é só para especialidade? É para você ganhar o título de ginecologia. O título não. A especialização em ginecologia. Você tem que ter esse reconhecimento pelo teu conselho. Mas tem um reconhecimento também da esteroscopia pelo conselho? Tem.
Tem. Eu tenho que ter lá o RQE da ginecologia Ginecologia. obstetrícia, que eu sou especialista, por exemplo, em endoscopia ginecológica, que o outro colega é um especialista em cirurgia bariátrica. Isso é extremamente importante. Até porque te dá um respaldo Sim. da atuação. Alguns convênios, por exemplo, podem exigir isso de você para te credenciar. E, enfim, ninguém está livre de sofrer um processo, alguma judicialização. E se você Não é o expert exatamente, no assunto, você já tem sai- um ponto negativo a seu favor. Perfeito. Então, é extremamente importante. Quer atuar na área de esteroscopia, tem que fazer o R4 Então, ou ele tem que fazer ter a pós-graduação. título Tem. e ser validado pela sua categoria, no caso, Isso. o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, né? Isso. Autoriza ele a ser um especialista. E para ele ter esse título, ele faz uma pós, Isso. certo? E ainda presta uma prova de especialista. Não, ele pode fazer o R4, Aham. né, residência, ou a pós-graduação, aquelas obviamente são credenciadas, né, Aham. reconhecidas pela Associação Médica Brasileira, tem o seu título, leva esse título no Conselho Regional de Medicina e Você recebe faz aí. o Tá, registro. e aquele que é feito pela Febrasgo? Existe um título, uma prova, não é? Do especialista em esteroscopia, ou não? Não existe essa prova? Agora, na verdade, isso vem sendo substituído pelas residências e pela Ah, tá. pós-graduação. Ah, tá. E assim, antigamente também, a gente fazia assim, ou fazia esteroscopia ou fazia laparoscopia. Eu queria que então. você falasse sobre isso. Então, a exatamente. Febrasgo determinou que agora é endoscopia ginecológica, tanto que tanto o R4 quanto as pós-graduações, elas têm os dois métodos juntos. Não significa que você vá ter que, na sua prática clínica, Aham. atuar nos dois, não pode ser alguma. Inclusive, a gente vê que a maior parte das pessoas ou faz esteroscopia ou faz a videolaparoscopia. Até porque, assim, a videolaparoscopia, ela, no fundo, ela é mais uma técnica cirúrgica que você tem. Então, você pode fazer a sua oforectomia laparotômica ou, se você tem expertise, você faz a sua oforectomia laparoscópica. Sim. Ou faz por robótica, Aham. enfim. Agora, então, você pode atuar só nessa área ou só na área de esteroscopia. Mas as especializações agora, a pós-graduação e a residência, é nos englobado. dois, englobado. É com a determinação da Febrasgo. Tá. Tá. É Então, endoscopia. você colocou que É no necessário curso fazer. de residência É. eles vão ter primeiro contato com o método, né? E caso ele decida por esteroscopia ou que queira fazer essa subespecialização, O esteroscopia ideal é ou a fazer um cirurgia, R4. ele vai fazer o R4. Mas Isso. você me falou também que não existe mais o curso separado, um módulo separado para esteroscopia. Não, o Os que a dois gente juntos. tem o que nós temos aí, obviamente, são cursos, né? Colegas, inclusive, muito bons, que dão cursos, por exemplo. Pode falar. Pode falar. Não, treinamento não. É, São qual Paulo, por curso? exemplo, tem vários, né? Tem o Thomas Moscovici, que dá um curso excelente só de esteroscopia, para você pegar a Uma- prática, tudo isso. Agora, em termos de titulação, você tem Tem que que buscar fazer. um R4 ou uma pós-graduação que seja reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Né? Agora, puxa, faz tanto tempo que eu vi esteroscopia, não abandonei, agora quero retornar. Então eu vou fazer um curso, vou fazer um hands-on aí, né? Aham. Sem nenhum problema. Você pode, vou me atualizar. Fiquei um tempo sem fazer, eu quero me atualizar. Que tipo de material surgiu novo, né? Então, vamos lá, pinças Mas novas. é só para aí você- atualização, né? Isso, Esse esses aí vai cursos ser- são só para atualização, Tá. como os congressos que a gente faz, Tá. mais residência ou pós-graduação. E o registro só com residência só, e pós-graduação. E eu acho que isso realmente é imprescindível para a atuação. Então eu queria que na você, prática médica. aproveitando, falasse de alguns desses cursos que você conhece. É. De pós-graduação Cursos de ou pós-graduação. residência que vai te permitir isso. Ele vai fazer aonde? Você Olha, conhece no algum? Rio de Janeiro a gente tem o R4 dos servidores. Servidores. Excelente. A gente tem o R4 do Hospital de Ipanema também, é um excelente serviço. A gente Eu tem... ouvi muito do de Ipanema. Excelente. A pós-graduação no Rio de Janeiro, a gente não tem uma pós-graduação. Geralmente, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas vão para Juiz de Fora, né? Que é o a pós do CRISP. Que também é reconhecido. Ela que Também está no é- Espírito Santo, não é? Isso, Juiz de Fora. Não, Juiz de Fora. Juiz de Ah, Fora. Em Minas, é. sul de Minas.
Isso, Você que era que é especial. uma pós-graduação reconhecida, Você, inclusive, de excelência. foi do curso, né? Fui do curso. Por muito tempo. Muito tempo, mais de 10 anos a gente... Fazia o módulo de de estereoscopia. estereoscopia Isso. que tinha, eu me lembro que tinha um grupo que fazia só o módulo de estereoscopia Exatamente. e aqueles que queriam fazer a laparoscopia cirúrgica. Exatamente, né? porque isso era permitido. Era permitido, Né? Então, né? eu, por exemplo, estava só na parte de estereoscopia. Nesse momento, o curso estava no Fernandes Figueira, né? Exato. Então, aí depois disso é que houve a determinação de que fosse endoscopia ginecológica e que estereoscopia e laparoscopia As estivessem sociedades juntas. médicas vão Consertando as consertando desvios, né, Isso. que vão surgindo, Isso. especialidades novas sem muito controle, coisas. Isso. né, controle da excelência do método, da prática, e eles vão criando então normativas para Exatamente. você validar o indivíduo, né, dizer que ele é capaz de fazer aquele procedimento. Exatamente. Eu me lembro que você foi por muito tempo professora no curso do CRISP. né? Fui mais de 10 anos, mais de 10 anos. Eu, infelizmente, assim, só deixei de trabalhar mais ativamente na prática quando ele foi para Teresópolis, né? Ele passou um período antes Passou de ir para Teresópolis antes de ir para Juiz de Fora. Então, a verdade é a seguinte: qual é o melhor? O que é o melhor? A residência ou a pós-graduação? Isso varia muito, né? Até, inclusive, da própria circunstância de vida de cada um. Isso. O que acontece é que quando a gente fala em endoscopia ginecológica, a gente fala em equipamento. Equipamento é dinheiro. Equipamento é dinheiro. Equipamento significa manutenção e renovação do material. Isso Então- é uma grande pérola, isso é uma pílula. Isso é uma... Né? Porque uma das coisas que me fez decidir lá no hospital por não fazer, olha só, para não fazer vídeo, é porque eu sabia que eu não ia sair daquele hospital e que aquele hospital não ia me permitir isso. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu vou fazer eu sou apaixonado eu acho uma coisa fantástica, vídeo, a robótica, mas eu sabia que eu ia ser um órfão dentro do hospital, frustrado, porque não ia ter material, né? É muito duro isso. E isso que você falou é fundamental. Preciso o quê? Repete, Lilian, por favor. Não, foi fantástico. Não, falar em endoscopia ginecológica é falar em equipamento. E falar em equipamento é falar em dinheiro. A prova concreta disso é que quando surge a cirurgia laparoscópica, por exemplo, ela não se desenvolve dentro dos hospitais universitários, nem na cirurgia geral, né, que foi a especialidade que mais alavancou aí a cirurgia laparoscópica. Não, ela começa realmente a se desenvolver em centros privados. Inclusive, a gente no Rio de Janeiro teve um centro privado de excelência fora da cidade, que foi lá em Itaperuna, o Renan Catarina Tinoco, e que, obviamente, ele conseguia comprar os equipamentos, ele tinha um hospital só dedicado a isso. Então, veja bem, e o que aconteceu com os hospitais universitários? Não conseguiram acompanhar. Né? E aí a gente viu o que nos congressos? A gente viu os professores universitários das universidades federais, estaduais, sentados assistindo lá o colega, que, na verdade, tinha o seu serviço privado, com todo equipamento, indo buscar esse conhecimento no exterior. Né? Então, assim, aí não tem jeito, gente. A verdade é a verdade. Falou em estereoscopia em videolaparoscopia, você falou em equipamento. E equipamento, inclusive, é manutenção e renovação. Né? Então, mais até do que a renovação do material. É mais fácil, infelizmente, no serviço público, é mais fácil você licitar e comprar um material novo do que fazer a manutenção. E você vive isso, né? Esse sofrimento todo, né? Porque são contratos, enfim, e isso aí a máquina é um pouquinho engessada. Não é culpa de A, de B, nem de C. É da nossa máquina que, infelizmente, está um pouquinho emperrada aí. Emperrada. Né? Deixa eu te perguntar. Fantástico. Para um residente que está querendo agora entrar, né, escolher a sua residência, aquela coisa do leilão. Você fala, não existe mais o leilão, mas você fala assim, qual a residência que eu vou querer ir? Para um residente que já vem com o intuito de querer fazer vídeo, né, ou estereoscopia, enfim. Qual residência você acha que tá boa para poder te dar aquele começo, né? Ela já deu uma... Não, mas pode citar, pode citar. Eu acho sim. O Bom Corvo eu acho bom, por mais que esteja um material. Pode falar, fique à vontade. Vamos lá. O Jacir não está aqui.
Não, mas não é isso que eu digo, Eu, não é pelo culpa. menos, vi coisas incríveis quando eu fiz o meu... É a culpa que eu estava te dizendo, Zé, não é de É, A, de não B, é C, não- é de dos ninguém, eu sei No momento disso. agora, alguém que terminou o R3 fica falando, Lilian, eu quero fazer Que estereoscopia e laparoscopia. Então, você vai tentar um R4, né? Se você tem condições, tem dinheiro e disponibilidade, pode também fazer uma pós-graduação, que geralmente são pagas, e tem que ser pagas cara. exatamente mas por eu conta nem- desse eu equipamento. não digo do R3, do R4, não. Eu tô falando para entrar numa residência. Ele, ter ele já tem essa São visão, as ele quer mesmas. escolher logo Porque, o por hospital. exemplo, no meu eu ia- hospital que eu fiz a residência, eu não vi tanta. Eu vi pouquíssimas, entendeu? Óbvio, a gente tinha, tá? Mas, assim, vídeo, bem difícil. Mas, assim, a estereoscopia, eu vi poucas. Vi quando eu queria mesmo ficar naquele ambulatório bastante tempo. E tinha uma excelente lá também, mas, assim... mais difícil, entendeu? A minha residência foi mais difícil de eu ter esse contato. Tem algumas que tem uma característica maior, é isso que eu tô falando. marcante. Pô, você falou em Ipanema. Servidores técnicos. Ipanema, servidores. Às vezes até o fato de ser um hospital geral. Tem contratos melhores. Porque ele fornecimento divide maior. com a cirurgia geral, Exatamente. com a urologia, Exatamente. o aparelho. Então, Aí é fornecimento maior de material. surgem outros tudo problemas, isso, né? Brigas entre eles, né? Porque o Cada material não tem, mas é sempre mais. Sempre mais. A oferta é maior, você está sempre mais. Com mais recurso para poder fazer o teu trabalho, né? Mas continua. Fala mais alguma coisa desse serviço. Lá no Instituto, né, como você perguntou, a gente nunca conseguiu a parte de videolaparoscopia. A gente realmente tem essa dificuldade. Essa deficiência, então, né? não tem como ter um R4. Por mais que a videoestereoscopia seja mais fácil da gente ter a parte diagnóstica e cirúrgica, a videolaparoscopia é mais complicado. A gente tem também, por exemplo, a residência da UERJ. E a residência da UERJ ela tem uma característica, porque o que é deficitário na UERJ, o professor Marco Aurélio supre com os alunos, com os residentes, no curso de pós-graduação. Ele faz um convênio. Ele faz ponte. Um convênio, sim, porque ele está nos dois. Lógico. Então, isso é muito proveitoso, entendeu? Porque aí, aquele residente ali que não teria nenhuma condição no hospital estadual, ele acaba tendo acesso a uma pós-graduação privada, né, durante a realização do seu R4. Também acho bem interessante. Pauta. Qual é a pauta? Pode falar mais coisas, Línia. O que você ainda... Você estava falando do Moncorvo, né? A questão da laparoscopia, né? E é tão interessante, a gente está falando basicamente em Ístera, a gente ainda vai focar mais na Ístera, mas eu me lembro que a gente teve um dos pioneiros da histeroscopia no país. No país! Não é? Você foi pupila. Sim. Discípula. Foi quem? A gente teve, lá mesmo nós tivemos o Afonso Loyola, o Leonardo Sanches, durante muito tempo fez videolaparoscopia. Gente que começou há muito tempo lá atrás, antes, na década de 70, onde os endoscópicos eram os endoscópicos importados da Europa. Sim, né? então, aí era o estágio do procedimento laparoscópico e de diagnóstico e de pequenos procedimentos. Como, Pouco invasivo, pouco né? invasivos, uma laqueadura tubária, uma liso. Zero vídeo. Isso. Não tinha vídeo. Era Só tudo que, olhar. Exatamente. Quando ocorre a grande evolução do material, dos equipamentos, é aí que a universidade não consegue acompanhar. E os serviços privados, E os serviços com recursos, privados avançam. né? Vendendo serviço, ganhando, comprando novos materiais. Exatamente. É quando você tem essa diferença. Mas eu me lembro, o Afonso ele era um cara up-to-date, ele tinha sempre os melhores materiais, ele levava para a universidade. Sim. Né? A gente chegou a ter uns bons cursos de estereoscopia. Tínhamos Eu acho que o desmantelamento da universidade, ao tempo, fez a gente perder essa característica, porque a gente tinha, eu me lembro, uma força muito grande no ambulatório de estereoscopia. A gente chegou a fazer um método que caiu em uso, que era a microcolpo esteroscopia. com azul de Waterman. O azul de Waterman. Né? É como se você estivesse fazendo uma colposcopia, não uma colposcopia, mas semelhante, corando as células do canal. É uma citologia em vivo. Era uma citologia em vivo. Isso. Então, era muito requisitado pela Paula Maldonado, da patologia cervical, para ver se tinha invasão no canal, se tinha alteração do canal.
Mas era um método muito... Era muito gourmet, né? Era muito artesanal. Muito artesanal, muito caro e não justificava o retorno que ele trazia em relação à citologia e colposcopia e foi abandonado. Mas é verdade, foi um pioneirismo. Um pioneiro, até eu me lembro, as mesas para bons estereoscopistas, eu garanto que você vai falar dessa mesa, as mesas ginecológicas com dupla motorização, porque é importante você fazer um balanço na pelvis da mulher para usar o estereoscópio. Quem exigiu que tivesse o segundo motor na mesa era o Afonso. Ele deu a dica para as empresas que faziam a mesa colocar uma outra posição na mesa para o estereoscopista. Então, hoje você já tem uma mesa... Você pode comprar uma mesa ginecológica normal, mas uma que tem esse... Eu não sei qual é o nome. Que é super... Não, eu não tenho nome específico, não. Mas ela faz um galeio ali na facilita. pelvis. Às vezes um útero mais antivertido, mais retrovertido. Aquilo facilita um pouquinho a introdução do sistema óptico. Você vê que o especialista fazendo a coisa evoluir, né? Isso não é só em ferro, em ótica, em um monte de coisa. Sempre teve a participação do especialista, né? Eu quero um material assim, a luz mais assado. Mas continua nessa pegada. Sobre isso eu vou te dizer, olha, por exemplo, agora a videoestereoscopia acabou de ganhar uma pinça super útil e interessante. Up to date, hein? Isso. Essa coisa idealizada pelo Dr. Cláudio Moura, né? A pinça se chama Moura Ozon, né? Em homenagem a Elisa Ozon, já falecida, né? Mas que foi uma grande professora de estereoscopia, também trabalhou no curso do Cláudio Crispi. E é uma pinça estereoscópica excelente, principalmente para mulheres de infertilidade. Você vê o pólipo na cavidade, você introduz a pinça pelo canal do betoque e ela é bem compridinha, ela ultrapassa ali a microcâmera e ela tem uma alça e você roda aqui, e faz a polipectomia como você faz a polipectomia daqueles pólipos do canal cervical. Tá agora, acabou de ser lançada, está começando a ser utilizada. Mas isso foi uma idealização dele? Dele. Ele deu a sugestão, a empresa... Comprou a ideia. Exatamente. Nossa, que incrível. Como é o nome da pinça? Moura Ozon. Moura Ozon. Cláudio Moura e Elisa Ozon. Que legal. Já está disponível no mercado. Já está disponível no mercado, já pode ser solicitada. Moura Ozon. Eu não sei quanto custa uma pinça Moura Ozon. Mas deve ser alguns dólares, né? Porque, assim, a média desse material, de custo, né? Mas eu acho que já tem convênios, acho que deve ter convênios já, porque são empresas. São pinças... Você solicita, você tem que solicitar. Tá. Tem empresa que já está... Ela comercializando. É um consumível, então, essa pinça? Não é uma pinça mesmo que você vai esterilizar. Exatamente. Então, ela é de como reuso. a pinça estereoscópica, isso. Tá. As pinças de apreensão, quando você fala que já tem convênio, é que ele paga por essa pinça. Ele paga no procedimento que você utiliza essa pinça. Essa pinça. Isso é uma coisa muito importante a gente falar, porque tem gente que não entende ainda toda essa mecânica, né? Que está por trás. Eles entendem tudo. Eles entendem tudo de SOP, eles entendem tudo de hormônios, climatério, pós-menopausa, mas e a OPME? OPME. Aí começa a dar um... A Paula deu uma boa explicada na última... Mas vamos lá. Aí a gente segue ali, Paula. Então, eu queria saber como que foi na sua história mesmo. Você falou que você fez a sua especialização e depois da especialização. Então, eu estava lá no estudo de ginecologia e eu já ficava encantada de ver ali o Afonso. Nessa época tinha laparoscopia. Eu falei, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Durante a faculdade, eu fui durante o tempo monitora de radiologia. Então, você vê que essa coisa da imagem sempre me chamou atenção. Aí eu pedi para o Afonso se eu podia ficar. Ele falou, não, fica. E ficamos gratuitamente lá. E aí, ganhando conhecimento. E aí, quando chegou no final desse ano, o professor Pascoal me chamou e perguntou, por que você não faz o mestrado? Aí eu falei, então tá. E aí eu fiz prova para o mestrado e a minha tese, né, foi utilizando também a estereoscopia, foi de hipertrofia de endométrio.
Bom, e aí eu acabei ficando até que surgiu o concurso Que é para a isso? universidade, que começou em 96, mas só foi concluído em 98. E sempre ligada à esteroscopia, Sempre né? ligada à esteroscopia. Sempre gostando de fazer aquilo. Então, Eu sei que você tinha também a pegada da cirurgia laparoscópica, né? Isso. Até pela... por causa do Vinícius, Do meu marido Vinícius, cirurgião. é. Então a gente entrava junto, né? A gente aprendemos Sim. juntos também. Mas eu sempre gostei da esteroscopia, né? Porque ela realmente é como você falou, ela é do ginecologista. É. Mas quando as pessoas me perguntam assim, eu quero fazer esteroscopia, como é que eu faço? Então, primeiro passo, R4 ou pós-graduação. Sim. Depois, é Depois. lógico que no início não dá para viver só fazendo esteroscopia. Perfeito. Aham. Mas é o que eu sempre digo, você não pode perder o foco. Uhum. Então, faça o seu plantão de obstetrícia se precisa, faça o seu atendimento clínico lá se precisa. E, obviamente, vai montando o seu nicho de esteroscopia ou Quando acompanhando você alguém. fala nicho, é isso, acompanhando alguém. Acompanhando né? O network, alguém, né? exatamente. Você começa a juntar num grupo, porque tudo aquilo que você aprendeu na pós-graduação, ela se perde se você não cola no negócio. Sim. E aí vai ter uma defasagem. Você precisou do dinheiro, dá 10 mil plantões, não ficou vendo esteroscopia, Perdeu. e aí perdi. o time. Aí a pinça apareceu, Moura Ozon. Morosão. E aí eu nem sei o que pinça é essa. Então Exatamente. tem que estar focado nas 3 linhas, Nas né? 3 linhas, exatamente. Faz um ambulatóriozio, faz os Esteja plantões acompanhado com alguma e não pessoa. esqueça a esteroscopia. Começa a trabalhar em algum lugar fazendo esteroscopia ou acompanha alguém. Eu que eu sempre falo, olha, a endoscopia ginecológica, tanto a ístero quanto a láparo, você aprende muito só de olhar. Uhum. Porque ali, tá ali, não dá para esconder. A cirurgia aparece na tela. Cada vez as telas estão maiores e melhores. Então, você vê ali a tática, não é só a técnica, mas a tática do colega. Ele usou uma pinça, ele virou para cá, olha, ele tem um jeito de posicionar a ótica. Olha o jeitinho. Então, esses Isso é só no dia a dia, né? então, você vendo. aprende vendo. Você aprende vendo. Não é só colocando a mão. Às vezes, a cirurgia, por exemplo, laparotômica, é difícil. Você ficar ali tentando enxergar alguma coisa, né? Aí o corpo do Zé está na frente, não dá para ver a pegada que ele fez lá com a... Mas na esteroscopia, na laparoscopia, não. Tá lá, com a visão aumentada. Então, você aprende muito. Fazendo. Puxa, E mas outro olhando. dia uma residente falou, mas o fulano já tem auxiliar. Eu falei, mas você não está pedindo para ser auxiliar dele? Vai lá olhar. Chega lá e fala, posso te acompanhar? De ter feito. É claro. Claro, vem. Todo mundo gosta de... Né? E aí, Lógico. Meu pai sempre fala, na hora que ele faltar, foi o que aconteceu. você vai. Pronto, já aconteceu uma vez. O auxiliar teve um problema e a colega entrou. Mesmo que não entrasse, o fato dela estar Estar ali mostrando. você aprende muito. Na endoscopia ginecológica, isso é fato. Você aprende muito. Então, basta fazer... Basta não, né? Um caminho bem grande, né? Mas fazer o R4 após... Começar a conversar, entrar numa equipezinha, mesmo que seja Isso. só para olhar, né? Se interessando sobre aquilo. E aí... Hoje lá no Fazendo- hospital a gente tem, só Aham, complementando o aham. que você está falando, as doutoras, recentes doutoras, se formaram há 2 anos, né? Tem a Maria Clara Bruxo, Ah, tem Camila. Camila. a Camila que fazendo. está fazendo agora. Ela tá fazendo Isso. servidores, né? não é? Servidores. Estão indo exatamente para esses serviços, né? Fazendo esse R4 para ganhar essa qualificação, poder sim ir para o mercado com A especialização, a título, competência para fazer. Então eu posso fazer, não tem as questões Isso. né? legais, né? Tá tudo certinho e tem que colar num grupo. Não tem jeito. Tem, isso e aí, esse Mas se eu quiser no consultório mesmo, já começar a fazer após a especialização toda, eu já posso começar, né, dentro de toda aí entra a... Vamos lá. Aí entra a doutora Lilian para dizer os bisus. É, É esse que é o, né? Então, Porque tem gente que tem bala, né? Tem consultório. Ou vai num consultório quer que já é montar. ou já é montado Sim. de algum lugar que já tem. Essa é ou uma possibilidade também, você ir para algum consultório de uma clínica que faça esteroscopia e ir lá desenvolver começar seus pouco as suas atendimentos. Com habilidades. certeza, com certeza. Esse seria um caminho razoável. Esse seria um caminho razoável. Se você tem condição financeira, seu pai quer lhe dar um consultório, montar um consultório para você, ótimo também.
Você falou assim, já tem um consultório, vou entrar no consultório de alguém, da minha tia. O único problema que a gente tem que ter em mente é que a videoesteroscopia, ela é um procedimento. Então, a gente não pode entrar em qualquer consultório. A gente tem que pegar lá a RDC da Anvisa, a RDC 50 da Anvisa, que primeiro dispõe sobre a estrutura física dos locais para a realização de videoesteroscopia, segundo a sua amplitude. Então, uma coisa é eu fazer só esteroscopia diagnóstica. Então, a RDC 50 primeiro fala da estrutura física das unidades que fazem procedimentos diagnósticos. Então, vai fazer uma reforma na sua sala e você vai fazer esteroscopia, pega a RDC 50 e entrega para o arquiteto. Por exemplo, lá vai dizer o seguinte, se você faz procedimentos de pequena complexidade, procedimentos invasivos como cistoscopia, esteroscopia, existem alguns quesitos. A sala de procedimento, ela deve ter, por exemplo, no chão, ou manta cirúrgica, ou um material similar, compatível, mas que tenha um mínimo de fenestrações, de recortes no chão, para evitar a deposição de resíduo orgânico e contaminação. Vai fazer videoesteroscopia. O material, você utilizou o material na paciente. Esse material tem que ser lavado e novamente esterilizado. Existe um fluxo para isso. Você não pode... Tem que ter o expurgo. Sim, você não pode lavar o material no mesmo lugar que esteriliza, não é assim que funciona. Tá? Então, existe um fluxo. Geralmente, por exemplo, a sala onde esse material vai ser esterilizado, ela tem que ter... Uma exaustão. Uma exaustão. Eles exigem uma exaustão ou uma ventilação lá que eles determinam, mas geralmente é exaustão, porque os consultórios são pequenos. Então, antes de tudo, você tem que pegar e ler a RDC. Você tem que entender onde você está, porque senão a vigilância sanitária vai bater, como já aconteceu, infelizmente, em alguns serviços aqui do Rio, vai te multar ou vai te fechar. Então, assim, a gente tem consultório. Consultório médico é um local para atendimento e exame físico. É para consulta. Tá? Aí você tem as unidades ambulatoriais, chamadas tipo 1, 2 e 3, pela Anvisa. Então, tipo 1 é um consultório médico, mas que permite a realização de procedimentos diagnósticos naquele local. Tá? Por exemplo, uma ultrassonografia. Uma ultrassonografia, sim. Até uma esteroscopia. Ah, então. Permite. Isso permite. Sim, só que aí você tem que ver. Unidade ambulatorial tipo 1. Se for só diagnóstico, é uma coisa. Então... Mas se você fizer qualquer tipo de bloqueio... Se eu tiver um esteroscópio num consultório de 50 metros quadrados, que tem o seu banheiro, sua recepção, uma sala de conversa, de anamnese, uma sala de exame, né? E uma sala para esterilização, mínima, separada daquela onde a gente faz o atendimento. Eu posso fazer uma esteroscopia diagnóstica? Pode, sem nenhum tipo de anestesia. Sem anestesia. Sem anestesia. Então, eu poderia fazer para um diagnóstico de um pólipo, um eventual pólipo, diagnóstico de a retirada de um DIU, talvez, porque não há necessidade da narcose ou da anestesia. Se você tiver qualquer necessidade de fazer qualquer anestesia local, bloqueio local regional, vai evoluindo os níveis de unidade. Então, e aí, o que isso significa? Significa que a Anvisa vai dizer, ok, é nível 2. Então tá, tem que ter aparelhos de reanimação, tem que ter, entendeu? Tem que ter tudo aquilo Então, direitinho. o nível 1 é bom a gente falar nisso, assim, até esmiuçar, porque senão a gente desespera, as pessoas desistem antes de começar, né? Poxa, eu queria ver aquele útero e não vou poder no meu consultório. Não, pode, eu quero fazer uma diagnose, eu quero começar, eu vou fazer as minhas cirurgias no hospital, mas eu quero ter o meu carrinho aqui com a minha fonte de luz, com a minha microcâmera, eu comprei minha óticazinha de segunda mão, de um colega que desistiu, começa a fazer minhas esteroscopias simples no consultório. Simples, ok, só não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você só tem que seguir todos Tem que seguir. A esterilização é com o quê? Autoclave, carga leve, com ácido peracético, tem que ver o expurgo. Que mesmo sendo um ambulatório tem também as suas requisições. Tem suas requisições. Agora, se você for fazer qualquer tipo de anestesia, bloqueio... Foi pro 2. Foi pro 2. E esse 2 exige mais coisas. Exige mais coisas. Os 2 seriam, na verdade, assim, como se fossem as clínicas. Uma clínica, ela tem uma sala de procedimento, permite que você faça um bloqueio na paciente, mas essa paciente vai fazer o bloqueio e vai embora. Bloqueio
entendam bem, loco regional, não é Aham. bloqueio peridural, não, Sim, isso não sim, vai, sim. né? Então, ela vai embora, não tem internação, mas é numa clínica, no estrutura de uma clínica. Eu tenho bico de CO2, eu tenho Parada. carrinhos parados, eu tenho rota de fuga. Aham. Sabe que a rota de fuga é uma coisa importante. Não, eles exigem isso pois é. tudo. Toda a documentação, porque Isso. é fornecido pela vigilância um documento dizendo que você está apto. Você declara, inclusive, né, Zé? Hoje é autodeclarável, autodeclarável isso. isso. Mas muitas clínicas, eu sei por causa da clínica de reprodução, você todo ano informa o que você tem, faz todo aqueles Levantamento. POPs, né? Isso mesmo. Todo aquele fluxo e eles são muito rígidos em relação São a isso. super E rígidos. não é só nas clínicas de reprodução, certos, mas né? na esteroscopia, nos procedimentos em que envolva, né, material biológico, anestesia. Isso é muito importante porque é a segurança para o cliente, né? Então ele sabe que está, pelo menos ele imagina quando vai numa clínica, quando vai fazer um procedimento desse, que ele está seguro numa situação de Isso. segurança, né? Se E é sempre bom a gente explicar para andar Mas não certinho, desistam, né? tá? Começar De certinho fazer é um muito consultório. importante. Né? Exatamente. Não, pois é, porque se começa errado, é isso que eu estou te dizendo. Não é só pegar, eu tenho um consultório, então agora eu vou botar um estereoscópio aqui dentro. Não é assim. Não é Aham. assim. Existem muitas regras que você tem que seguir, tanto do ponto de vista físico, quanto em termos de equipamento disponível ali. Entendi. Entendeu? E se dando sequência, olha ali, Paula, sua quê? pauta. A gente já falou já de bastante coisa aqui que tá na pauta. E investimento. Um investimento que você faz para ter tudo isso. É um investimento caro, é um investimento que você... que vale a pena para aquela pessoa que quer seguir aquilo ali? Como que você daria essa dica para a Ele pessoa? deve ser. Vou complementar, então, assim, raciocinando já, olhando para trás, né? A gente já andou tanto que a gente olha para trás e diz como é que a gente acha que deve ser feito. Se vão ouvir ou não, né? Mas isso pode. Que eu Você quero faria dizer, de novo, entendeu? eu posso começar devagarzinho e ir comprando material. Eu tenho que comprar logo um material. Eu compro em primeira mão, segunda mão. Não existe primeira e segunda. Tem que ser sempre um material. Existem marcas. Aonde? Né? O que comprar? São perguntas. Eu não É. sei se você está me olhando assim. Não, você então. eu sei que você tem todas as respostas. Você é a pessoa especialista nisso. A palavra investimento, consultório. Já sabe que é sabe que é algo caro e que um retorno é a longo prazo. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, então, não dá para colocar no início, você sabe disso, Zé, os ovos na mesma cesta. Então, assim, você quer fazer isso, você quer ter um consultório de estereoscopia, você quer daqui a alguns anos só fazer cirurgia eletiva, só fazer procedimento diagnóstico, ótimo. Então, você reserve 20%, 30% da tua capacidade profissional hoje para isso. Então, você pode fazer o teu investimento de comprando, montando teu consultório. E os outros 70% você vai trabalhar e ganhar dinheiro. Você vai fazer o plantão, né? Para Você pagar vai o investimento também. pagar o investimento. Porque, inicialmente, obviamente, que é um investimento. Então, Sim. assim, equipamento tem de segunda mão? Tem. Infelizmente, a gente teve recentemente aí um monte de estereoscópio disponível, porque colegas que faleceram por causa de Covid, pessoas que fecharam as suas clínicas, colegas que se aposentam, e tem muito material e acabam vendendo segunda mão, material de ótima qualidade, nenhum problema. Comprar material novo, ou um melhor material, não resta a menor dúvida que é a Storz, né? No meu ver, que é uma marca alemã, é um material excelente, e é mais caro que os demais. Mas a gente também tem marcas nacionais agora que são boas também, que estão aí no mercado. Começar. Que dá para começar, exatamente. E você vai fazendo o upgrade à medida que fazendo você vai desenvolvendo o seu trabalho. Depois você precisa salientar uma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem, no consultório, a gente vai fazer o quê? A estereoscopia diagnóstica. Uhum. Então, o teu nível de investimento obviamente, o carrinho, o REC, a ótica, uma camisa diagnóstica, uma camisa de betoque, uma pincinha para uma eventual biópsia, só. Para fazer o procedimento cirúrgico, a maior parte dos hospitais já estão equipados, exatamente, com ressectoscópio,
com vários sistemas Betoc, que permitem a utilização daquela ponteira bem fininha, que é a Twizzle, com receptores já de baixo diâmetro, que é a grande evolução dos últimos tempos, não precisar de dilatar um canal cervical até 10 para colocar um receptor de 10. Então, a maior parte dos hospitais já tem isso. Até porque a alcinha, a corrente elétrica, o material da corrente elétrica, a alcinha que vai ressecar o mioma e o pólipo, ou a Twizzle, que vai tirar também a base daquele pólipo, ou lisar uma sinéquia, são materiais fornecidos por empresas médicas OPME, pagos, autorizados pelo convênio. Então, a empresa que fornece a Twizzle, que fornece a alça, ela também, no hospital que não tem seu próprio material, ela leva o ressector. Então, para a parte cirúrgica, você não deve investir. Porque antigamente a gente investia, né? Você não deve investir. Levava o seu material. Hoje não precisa. Não precisa. E basicamente, você vai investir, então, em consultório. É o REC. Exatamente. Né, com essas pinças que você citou. Com a ótica, a camisa diagnóstica, um Betoc e uma pinça de biópsia. Tá? Esse é o básico. A parte cirúrgica não precisa. E dentro dessa colocação em termos de material, como ela falou, investimento, existem as condições prevalentes em termos de doença. Né? Vendo como um negócio, um plano de negócio, né? Porque assim, eu vou fazer retirada de joanete, eu vou ficar um ano esperando o joanete aparecer, né? Mas eu quero para fazer pólipo. É interessante, o que mais você vê, ou o que mais te entregam, né, como requisição no consultório. Vale a pena nesse sentido? Porque eu vejo, existe até muita discussão, a gente não vai entrar em detalhes técnicos aqui, muito menos da evidência científica, né? Mas a mulher sangra uma gota, já estão pedindo esteroscopia. Fazem um ultrassom, vê 49, nem sei mais qual é a medida, porque cada lugar se fala uma medida. Está com 89 milímetros, faz uma esteroscopia, tudo é uma esteroscopia, né? Isso. Então parece, para quem está terminando uma residência, que é a chave. Que é a chave do sucesso, né? Eu vou ter um esteroscópio, que foi muito parecido na época do ultrassom. Eu me lembro, meus colegas de residência, Marquinho, né? Todos, os 3 Marquinhos. Eles viraram excelentes ultrassonografistas porque apareceu o ultrassom. Eram ginecologistas. Aí, de repente, aparece ultrassom. Cara, eu vou fazer ultrassom, porque aí viraram várias, né? Existia um número infindável de clínicas de ultrassom onde o ginecologista fazia, porque era o procedimento do ginecologista. Hoje já tem empresas, né? São grandes laboratórios que fazem ultrassonografia. Está voltando, né? Parece que alguns ainda sobrevivem, alguns ginecologistas ainda sobrevivem aos grandes laboratórios. Mas a esteroscopia, pode ser que a esteroscopia vá para esse caminho? Será que vá para esse caminho? Ela está ainda na mão do ginecologista, né? Então, eu queria que você falasse nesse sentido. Entendeu? A esteroscopia, ela é um grande avanço na prática ginecológica, né? Não tem a menor dúvida disso. E ela traz junto um conceito que é cada vez mais atual, que é a cirurgia minimamente invasiva. Quantas esterectomias você deixou de fazer porque era só um pólipo e fez a polipectomia, porque era um mioma e fez a miomectomia. Então, assim, não resta a menor dúvida da importância dela na prática ginecológica. Bom, com o que você falou, enquanto existirem pólipos, haverá como viver de esteroscopia. E enquanto existirem colegas que solicitam ultrassonografia transvaginal na paciente assintomática, também. Fato. Como você falou, sem discussão de evidência científica. Exato. O fato é que o grande carro-chefe da maior parte dos esteroscopistas é o pólipo endometrial. Ou o pólipo endocervical também, tá? E é o que você mais vê. É o que a gente mais vê. E recebe. Recebe aquela história. Pólipo é igual a polipectomia. Então, é assim... Desses pólipos igual a polipectomia... No consultório. Quando você faz a diagnose, muitas vezes você com um betoquezinho, né? É isso? Betoque não. Com betoque. Você está falando se tira no consultório? Não.
Não, e não é para tirar. Então fale. Então, não é para tirar. A polipectomia é um procedimento que deve ser feito com sedação ou com bloqueio, porque incomoda, você tem que cortar a base, né? Dependendo, se você utilizar corrente elétrica para fazer a lise da base, cauterizar a área ali onde estava... Mesmo que você encontre aquele pólipo e ache que dê para tirar, não deve ser feito. Isso é uma questão mais técnica. Então, só se for um pólipo... Às vezes um colega nosso, estereoscopista brilhante do Rio de Janeiro, uma vez eu escutei ele falar assim, eu não tenho culpa se eu vou fazer uma biópsia e o pólipo vem na ponta da pinça. Ele fala isso. E é verdade. Permitem a ele que ele faça uma biópsia. Ele faz a biópsia. Agora vem um pólipo na ponta da pinça, o que ele vai fazer? Né? Aconteceu. Mas não é. Basicamente, então, a sua estereoscopia é do consultório. É diagnóstica. Laboratório 1, né? É diagnóstica e, no máximo, uma biópsia. Isso, uma biópsia. Olhei, vi um pólipo, não importa se ele tem 2 centímetros, está no fundo ou no corno. Eu vou falar normalmente você vai falar ao colega que está encaminhando. Isso. Esses pólipos menores, assim, são até difíceis da gente ver. Geralmente, os pólipos são maiores. Esses aí, geralmente, são até imperceptíveis a ultrassom. E se a paciente foi fazer estereoscopia porque sangrou e tem um pólipo de menos que meio centímetro, mas ela sangrou, aí fica aquela história, né? Ela passa a ter um diagnóstico de pólipo, a própria paciente quer retirar. Interessante dizer uma coisa, nos congressos de estereoscopia, cada vez mais se fala da estereoscopia do see and treat, que esse é o ideal, né? E é o que a gente vê na Europa. Na Europa, como é que acontece? Na maior parte dos centros, a paciente vem fazer o exame... Mas isso vai acabar com o ambulatório. Isso vai acabar com o consultório. Você concorda? Bom, Zé, aí... Se você fizer um see and treat, eu vou precisar de uma estrutura see and treat. Não, mas se eu trabalho... Exige narcose, exige pinça maior. Então, eu começo a canibalizar o meu atendimento de ambulatório, de diagnose. Então, mas eu posso ser sincera com você? Você acha eu melhor? Preferia trabalhar num serviço... Com toda a estrutura. Com toda a estrutura. Então, lá a paciente vem fazer estereoscopia. Faz o seu estereoscópio, cavidade normal. Ok, senhora, levanta. É igual exame de sangue. Recebe um kitzinho de cafezinho, biscoitinho e vai embora com o seu laudo. Fez o exame e tem um pólipo. O anestesista está lendo o jornal. Fulano, monitora, né? Faz a sedação lá com o propofol direitinho e tal. O colega atrás dele tem todo o arsenal, tem Twizzle, tem lá o carrinho, né, da corrente elétrica bipolar. Ele entra com betóico, acabou. Você já sai resolvida dali. Já sai resolvida dali. Vai para uma salinha de recuperação do lado, uma poltrona, fica um pouquinho, recebe um cafezinho e vai embora. Esse é o ideal. É você resolver num único tempo. A estereoscopia do see and treat, exatamente. Você se perde, acaba que você vai para pinga. Mas essa não é a nossa realidade. Eu acho que está longe de ser a nossa realidade. Por quê? Porque eu faço a estereoscopia, tá? Mesmo que eu esteja num local, vamos lá, eu montei, meu consultório está dentro de uma clínica, então eu estou dentro de uma unidade que me permite dizer que ela é uma 2, 3. Então, tem carrinho, tem centro cirúrgico lá, tem carrinho de anestesia, tem rota de fuga, está tudo aqui. Eu estou aqui fazendo, como um corvo, estou lá embaixo fazendo estereoscopia, mas tem tudo ali, tem rota de fuga, tem carrinho. Tudo. Qual o problema que a gente tem aqui? É que este material que a gente utiliza, da corrente elétrica, as alcinhas, as Twizzle, elas passam por fornecedores. São alças que variam de R$ 1.500 a R$ 3.000. E que o correto é o uso único. Então, isso tem que ser autorizado pela saúde complementar. Então, por isso que aqui a gente faz tudo em 2 tempos. Eu faço a diagnóstica. Depois tem aquela missa... A missa da OPME. Da OPME para liberar tudo para tirar um pólipo de 3 centímetros. Pronto, isso. É assim que funciona. É assim que funciona. E ela tem que estar... Essa estrutura tem que estar bem azeitada para valer a pena. Isso. Senão você fica naquela, poxa, eu vou fazer uma estereoscopia. Então, por isso que você, quando vai no hospital, a gente vê, né? A gente vê a lista do estereoscopista. Ele está colocando ali 4 pacientes, 5 pacientes para fazer. É igual uma colonoscopia, né? Isso. Os colonoscopistas, eles marcam uma tarde e fazem 10. Isso. Tum, 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 tum. Porque senão
Tem volume, né? Não é para fazer uma aqui, daqui a 2 dias. Então já tem toda uma rotina do pedido da OPME. Exatamente. O hospital bem específico, as enfermeiras já conhecem ele, já sabe, ele já domina aquela sala, ele já tem um negócio por fora. Isso. Ninguém pega a sala. Melhor isso vídeo, existe. Full HD dele. Tudo isso acontece. Agora, você imagina isso acontecendo num fluxo enorme. É o estereoscopista, é o cirurgião. Então, é um mundo... Né? Isso você só vai aprendendo à medida que você vai fazendo. E tem que ter volume. Né? Eu vou entrar agora no assunto delicado, que a gente não gosta muito de falar. São valores. Valores tanto da parte de convênios, quanto no particular mesmo. Como que é? Então, vamos lá, estereoscopia diagnóstica. Sim. Ela varia muito, de 300 a 600 reais. Mas varia por quê? Primeiro porque existem várias tabelas. O Conselho Federal diz que é vigente, mas a gente sabe que não assim funciona. Cada convênio tem a sua tabela, utiliza uma tabela. Além disso, existem os acordos. Por isso que vai ser muito difícil falar para você. Uma contratualização. Isso. Eu sou referência. Exatamente. Por exemplo, eu sou uma grande clínica aqui no Rio de Janeiro que faz estereoscopia. Então, eu entro em acordo com aquele determinado convênio e contratualizo um diferencial. Não é mais 300, é 280. Mas eu mando tudo para você. Mas todas vão vir para mim. Entendeu? Uhum. Então, tem essa jogada em termos de contratualização. Entendi. Eu ganho menos, mas eu tenho muito volume. Tá. Isso. Né? Então, assim, varia entre isso que eu estou dizendo, a média entre 300 e 600. Da diagnóstica. Da diagnóstica. Isso na saúde suplementar. Na saúde suplementar. Então, na privada também varia um pouco, sabe? Varia de onde a pessoa está, né? Enfim. Sim, local, o endereço. Mas assim, eu vou te dizer que R$600, eu diria que é um preço justo. Em termos do material, do custo, da manutenção. Diagnóstico. Uma base. Uma base. Eu acho que é um preço justo. Para uma estereoscopia diagnóstica. Uma diagnóstica. Tá. A cirúrgica, a resposta é a mesma. Né? Vai depender da tabela que é utilizada, se você é credenciado do convênio, qual é o acordo que você tem com o convênio, se a paciente é enfermaria ou quarto. E aí, vamos lá, para uma polipectomia, eu tenho uma variação de R$400 até 1.300, que é o máximo aí que os convênios estão pagando, obviamente com exceção de um ou outro, que tem uma tabela, nem é um outro convênio, é um ou outro grupo de pessoas que tem um acordo muito exclusivo com algumas seguradoras de saúde que teriam aí um reembolso, algo assim, 4, 5 vezes a tabela. Uhum. Mas isso é um número muito reduzido. Então, está em torno disso, 400 a 1.200, 1.500. Vamos lá, então assim, se a gente imagina... Aí não envolve esse valor anestesista, no caso. Não. Nós estamos falando só do operador, só do cirurgião, só do estereoscopista. Porque tem aí o custo também do anestesista, porque também é, né? Isso. Porque você precisa do anestesista nessa estereoscopia. E o instrumentador, né? Fundamental, né? Fundamental, e uma a gente equipe não de estereoscopistas pode... tem que... e fala um pouco disso. Qualquer equipe. Nós temos que tomar muito cuidado. As transformações na medicina estão sendo muito rápidas e perigosas. Você acabou de falar assim, mas se acontecer aqui o que acontece na Europa, olha, não pense, pode ser que vá acontecer também, o que aconteceu com a ultrassonografia. Uhum. As transformações estão muito rápidas e a medicina está ficando na mão de 2 ou 3 grupos que estão dominando a cena. Você já sentiu isso. Então, a gente tem que ter muita preocupação com isso. Então, assim, o instrumentador, ele não é uma mais que te entrega uma pinça, não. Ele toma conta de tudo, da gás, da esterilização, do material de estereoscopia também. É super importante. Às vezes... ele é especializado, ele é especializado. Sabe, conhece o que tem que fazer. Ele está atento por você também, exatamente. Né? Numa miomectomia, um mioma volumoso, você tem que ter controle do líquido que entra e do líquido que sai. Aquilo tem que ser do tempo que está durando o teu procedimento, se tem mais de 40 minutos. Então, tem que ter alguém, além de você, que está ali pensando e vendo isso também. Olha, troca o soro. Olha, muda a pressão. Olha, interrompe agora. Enfim, isso é super importante. A gente costuma dizer, né, que os bons cirurgiões, bons laparoscopistas, têm bons instrumentadores, né? Sim. Ou instrumentadora, no caso. Uhum.
porque é fundamental, é uma peça-chave, né? Ela conhece tudo. E aquele que é da daquele sua equipe instrumental. também, às vezes, há muito tempo, né? A gente tem uma instrumentadora que é a Vânia. Me viu nascer, eu acho. Você acostuma com o seu jeito, Sim. Sabe com tudo, a sua rotina, de jeitinho, como você a gosta. pista que ele quer, né? como que ele quer, entrega da forma que ele quer. É tudo jeitinho, ela não tem erro. E na Isso é o endoscopia isso é correto. mais importante ainda, porque ela lida com um material caro, Sim. muito preciso, caro, né? que exige um grau de esterilização. Não que o outro não exija, mas ele já está no bolo do hospital. Sim. Grandes máquinas, né? Caixa de cirurgia laparotômica. Mas esse material, existem vários tipos e graus de esterilização. Hoje você tem ultrassônica, você tem... lavagem ultrassônica de material. Enfim, Mesmo assim, às vezes, para você tirar uma alcinha dessa da caixa, ela custa R$ 1.800. Você tira ela ali estéreo. Você tem que encaixar ela num cabo condutor de energia e o encaixe tem que ser preciso. Se você encaixar torto, quebra. Quebra já se foi R$ 1.800. E quem vai pagar? Você é instrumentador ou paciente? Não adianta só falar, traz outra. É. Então, realmente... e tem que é bom que tenha outra, né? Porque você já bom está que com tem. tudo montado. Não, porque quem tem um não tem nenhum. Não tem nenhum. Mas Isso geralmente... eu aprendi. Geralmente eu aprendi as no empresas hospital. Não é, isso acontece em casa. Né? Se tem um, não tem nenhum. Mas no hospital é cruel. Cruel. Né? Você Não. entrar numa arena sabendo que você só tem um, Ferrou. não pode, né? A gente Não pode dar acostumou com muita coisa que não é certa, Que né? não é certo. Pô, você já entra rendido. Eu não tenho. Mas é muito... A gente foi muito treinado a se dedicar ao próximo. Eu vejo dessa É isso forma. Eu mesmo. vejo aquela senhorinha. Cara, se eu não fizer aquilo, não vai rolar. E eu tenho que dar um jeito da coisa acontecer e dar certo o tempo inteiro. Então a gente vai abrindo mão. Isso não é legal, né? E eu vejo que os serviços públicos exploram muito isso, sabe? É, porque vocês sempre vão dando o Porque jeitinho que vocês Ele podem. explora aquele que faz isso. Porque você acaba fazendo, eu sei que você faz, eu faço, eu conheço um monte de gente que faz. Não tá na regra certa É do porque jogo. ele sabe que a gente vai fazer isso pelo paciente. Então ele vai explorar em cima vai disso. deixando. É isso Não, mesmo. mas dá. E não pode. Não pode. O negócio tem que ser preto no branco, né? Tem Então, que ser perfeito. a gente tem que ensinar isso para os jovens e dizer, começa certo. Se você tiver que bater de frente mesmo, jovem, bata de frente com isso, né? Com o que é certo. O certo está do teu lado, né? Olha, eu não entro nessa maternidade se não tiver isso. Eu não trabalho se não tiver isso. É melhor, né? Porque senão o eu vou ideal, né? acostumando É o com ideal. você. Mas vamos falar. Ainda, o que você tinha ainda mais, perguntado. assim, a gente que tá começando, né? Entrar num lugar sem ter tudo pra dar certo é bem cruel. Vocês que são um pouco mais experientes, vocês já têm a sagacidade, a malemolência de olhar e falar assim, não, a gente vai fazer dar certo, a gente vai fazer acontecer. Quebrou um pininho aqui. Eu lembro um dia que eu tava fazendo o eletivo lá no Moncono, eu fiquei acompanhando. Você quebrou um pininho da... Já acho que já tá quebrado. Você botou uma pincinha pra fazer o negócio dar certo. Então, assim, vocês já têm um pouco mais de experiência. A gente entrar já nessa arena aí... Não sem- pode. Não é o dá, certo. Não dá. Não é o certo. Então tem que entrar É. no certo mesmo. A gente estava falando de custo, né? Então a gente terminou com um valor de 1.300 por uma O do cirúrgica. cirúrgica. Isso. Mas a base da diagnóstica num particular, assim, 600. 600. É lógico que a E cirúrgica... uma cirurgia, no particular. Vamos dar um exemplo. Uma mulher de 45 anos, sangrando, com mioma nível 0, né? Uhum. É esse que sangra mais, talvez? O submucoso. Submucoso. Nível 0. É o que tem realmente indicação de abordagem De abordagem estereoscópica. É esse típico, né? Tá com 4 centímetros. É a que todo mundo gosta de fazer, não é? Não, essa é que ninguém Esse é gosta ruim? de fazer. Não, é? Não, Eu não a, entendo nada. a miomectomia, É. vamos lá, a miomectomia... Qual que é a boa? É porque são A sangue, boa é né? o pólipo. Ah, sim. A boa é o pólipo. pólipo, porque não sangra. E é o mais prevalente. E é o mais Enquanto prevalente. existir, não acaba a É, Residente estereoscopia. gosta de fazer esse. O pólipo. Isso. Não.
O outro que tá o aprendendo. outro é chato? Não, então a miomectomia, ela é um pouco mais delicada. Tanto que o professor Ricardo Lasmar, né, foi até a tese de doutorado dele, virou um trabalho aí Por causa da localização, premiado. sobre Exatamente, ele criou uma localização. classificação chamada STEP-W, em que ele criou, pela somatória ali de alguns quesitos. Ele como, disse se vai ser bom ou se exatamente, vai dar ruim. se é de alta ou de pouca complexidade. Então, Isso te faz ir para o procedimento mais segura, planejado. com certeza. Melhor hospital, melhor instrumental. Não vou arriscar isso aqui, não é reserva isso? de sangue. Opa, então já começou a complicar. Entendeu? É. Então, lógico, se eu tenho um mioma de 1 centímetro na parede posterior, ele é todo submucoso nível 0, é mais fácil do que um mioma que ocupa toda a cavidade, de 3 centímetros, cuja base é a parede lateral esquerda, por exemplo, e que seja um nível 1, ou seja, já com grau de penetração. Eu posso, ao fazer a ressecção, pegar lá uma uterina. Então, assim, muda tudo. É mais difícil de encontrar espaço para alça. É um procedimento que tem limite de tempo. Por causa da infusão de Sim, líquido. de líquido, são vasos calibrosos. Então, assim, a miomectomia, digamos que é o procedimento mais delicado em esteroscopia. Diria avançado. Avançado. Então, já é uma fase para o residente, uma fase mais avançada. Agora já estou fazendo Mas é as o que o residente gosta de miomectomias fazer. Agora, esteroscópicas. Infelizmente, para a saúde suplementar, a miomectomia, a polipectomia tem o mesmo código. Então, você tirar um pólipo com a paciente anestesiada de 1 centímetro ou tirar um mioma de 3, 4... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nossa, Pois é. cruel. É incrível, Existem né? só Não 2 tem. códigos em esteroscopia. O 3130, 3170, que é videoesteroscopia para biópsia de endométrio e lise de sinéquia, que pode ser autorizado tanto para a nível ambulatorial, diagnóstico, quanto em centro cirúrgico. E existe o código 3130, 3188, que é a videoesteroscopia cirúrgica para polipectomia, miomectomia e endometrectomia, que só é autorizado para centro cirúrgico. E de acordo com cada um desses dois, o material muda Sim. E ele é liberado em função desse código. em função desse código. Então, se eu vou fazer uma miomectomia, os segundo fornecedores vão me fornecer, ou o convênio vai liberar O tipo de determinadas alça, pinças sim, ou a alça alças que você solicitar. para esse tipo de procedimento. Perfeito. Tá. Então, normalmente não existe mais aquele investimento em alças, aquelas Não, alças de cerâmica, não, que isso não, acabou não. tudo, né? Acabou. Para a parte cirúrgica, não tem que investir em nada. A maior parte dos hospitais tem. Né? Então, por exemplo, assim, o Grupo DOR. Grupo DOR, todos os hospitais do Grupo DOR têm estereoscópio, betoque à vontade. E aquele hospitalzinho lá que não tem. Se você pedir uma alça, o fornecedor for levar a alça, ele não é bobo. De chegar lá, levar a alça e não ter o ressector. Ele leva o ressector esterilizado, ou já esterilizou na véspera naquele mesmo hospital. Então, dificilmente você precisa... Não, dificilmente não. Hoje em dia não precisa mais comprar a parte cirúrgica. Agora, a diagnóstica é que sim. A diagnóstica é que cada médico tem o seu conjunto diagnóstico. Você disse que uma esteroscopia diagnóstica no particular, né? Seu consultório particular. 600 você acha que é um valor razoável e justo. Para você fazer esse mioma mais enjoado, né? Que nível 1, 3 centímetros, e que você vai dispor de um material bem adequado, um bom hospital, reserva de sangue, que você vai preparado. A sua equipe envolvendo já o anestesista, a sua instrumentadora, quanto seria? Olha, Zé, eu acho que 1.200 é um valor muito pequeno para isso. Eu vou te dizer que estão para um pólipo... Até porque... Tá honesto, vamos lá. Tá não é bom, né? O honorário médico de tabela nenhum é bom, né? Mas vamos lá, tá honesto. Sim. Porque é rápido. Agora, para o mioma, não. Para o mioma, eu acho que menos que R$3.000 para o cirurgião é indecente. Perfeito. A gente tem muito medo, né, de falar sobre valores mesmo. Dá pra ver quando a gente vai falar sobre isso. A gente fica e a gente sempre muito... esquece da nossa formação. 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de especialização, vários cursos pagos, Sim. várias coisas para dar aquele
toda aquela assistência, tudo que é bom para aquele paciente, e a gente fica com medo de dar o valor do nosso investimento todo para aquilo ali, né? A gente fica com receio de falar, posso fazer mais barato. Mas essa Não. é a realidade. Essa é a muito realidade. louco É porque isso. existe uma cultura de que a gente não tem que pagar médico, que médico não cobre. Aquela coisa do bem sacerdote. antiga, né? Bem Não, antiga. ele Mas veja bem, mas antigamente, a paciente, por exemplo, para um parto, ela ia na consulta privada lá, pagando o seu... Eu não gosto de dizer nem caro ou barato. O honesto para aquele médico. Porque não deve ser a mesma coisa ter o consultório em Ipanema e ter o consultório em Campo Grande, gente. Os valores são Sim, diferentes são de tudo. diferentes. Então, vamos lá. Então, ela ia pagando a consulta semanal lá do seu pré-natal e, ao mesmo tempo, ela tinha igual aquela caderneta de dentista. Olha, ele falava, olha, o parto é 1.500. Ela tinha 9 meses para se programar para os 1.500. Então, ou ela ia descontando ali, ou ela chegava no final e ela pagava os 1.500. Então, não é caro nem barato, o combinado e o justo. Hoje em dia, o grande problema é que existe alguém que não é o paciente, que não é o médico, que define a relação desses dois. Exatamente. Tem. E, infelizmente, quem está aqui ou não é médico, ou nunca, se é médico, atuou como médico, né? E joga em cima, infelizmente, daquela frase, acho que era o Mol que falava, né? O Edson Bueno que falava, né? Que é a mão de obra mais qualificada e barata que ele com a qual ele já tinha trabalhado era o médico. E é a pura realidade, né? É verdade. Então... Mas eu vejo, assim, que Eu as acho que a novas gente tá crescendo- a gerações, gente tá elas crescendo estão um pouco mais antenadas, né? Atentas. Elas, o tipo não são lineares, são totalmente, eles não se sentem bem, não ficam, né? Quando começam, é uma geração muito diferente. A gente eu tinha acho que a muitos gente dá mais ideais, a gente se valor. comprometia, a gente tinha que pagar dívidas, a gente ficava nos lugares. sim. Hoje eles são muito menos apegados a isso. E eu acho que isso faz com que eles se preocupem muito mais com a questão econômica e financeira, porque é uma realidade. Ele tem É o que eu mais escuto. Quanto que eu vou ganhar? Como que cobra, Paulinha? Como que seus pais cobram? Qual o valor que é? Desculpa perguntar, mas como é que quanto que vale uma consulta? Mas quanto que vale botar um DIU? É sempre me perguntando, porque eu tenho meus pais, né, e amigas, colegas, muitas médicas, me perguntando como que faz isso, como cobrar e quanto que vale, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tá muito preocupado, muito ligado. Eu sempre converso com meus pais, eu falo, tá, pai, quanto que eu vou ganhar? Essa conscientização eu acho muito importante. Não vejo nada de antiético Mas nisso, você não. vê que no hospital é pouco falado, É né? bem É pouco mais falado. no corredor, No né? Vem corredor, aqui, Lilian. não. Como é que é? Como é que funciona? Quanto custa, né? Não é falado na Não. sala, num centro de estudos, né? Não. Assim, vamos falar, Eu acho que a sabe, gente tem que respeitar as profissões dos essas outros. coisas parece tão... É tão antigo isso. A diferença de São Paulo para o Rio tá aí. Exatamente. Sabe, os caras não têm essa preocupação. Porque para ter inovação, para ter tecnologia, você tem que ter recursos, você tem que falar em dinheiro, você tem que falar em gestão. Os médicos não sabem fazer gestão do seu próprio negócio. Não. Né? Então, E quem sabe está não explorando os demais. mas não que seja um exímio gestor, mas dizer que existe e que fiquem ligados. Tem bons cursos, né? Tem gente hoje oferecendo bastante recurso. E hoje na internet você consegue. se antena bastante para poder empreender, para você poder buscar, né? Sair um pouco daquela coisa antiga. E o Rio de Janeiro está muito para trás. E nesse aspecto eu até aplaudo o atual o Conselho Regional de Medicina, esse grupo que está aí, porque eles começaram a colocar muitas palestras, muitas lives disso aí, pejotização da medicina, o médico e o seu imposto de renda. A gente falou isso é super importante. E a gente está vendo que, além do aspecto acadêmico, esses temas estão vindo cada vez mais à tona, trazidos pelo Conselho. A medicina acadêmica, da evidência, essa não vai acabar, vai estar sempre ali. Você vai acessar um PubMed, né? Pum, vem. Você vai com um bom congresso, você vai ter.
Você não vai ter, a não ser que os mais velhos passem esse bastão, todo dia. Você vai ter um bom papo, em alguém que queira abrir para você. Senão, você vai entrar na arena. Aí Não, e de olho fechado, tá? E vai sofrer um tempo. É ruim isso, né? Você entrar e levar... É bom você entrar na arena, mas já sabendo como é que é mais ou menos. Você vai apanhar. Você tá novinho, Você mas sempre já vai. sabe como é que é. Você tem até que estar consciente que aquele é teu momento de apanhar, porque o Sim. passo seguinte É. é melhor, Mas se você digamos tiver assim, um né? pouquinho mais de informação, como a gente falou, tá, vou apanhar, mas se eu já sei que eu tenho que fazer tal especialização, se eu tenho que deixar meu consultório arrumadinho, tudo direitinho, do jeitinho, sabe? Apanhar menos, Sim. com mais informação, né? É melhor. Com certeza. E aí não adianta, na hora da cobrança, ela vem. A vigilância sanitária, não seguir as regras todas que estão lá, é problema certo. E não adianta dizer que eu não sabia, porque isso é de domínio público e a gente teria obrigação de saber, não só a evidência, mas saber que existe uma RDC, que existe tantas unidades Lembrando ambulatoriais. para os nossos ouvintes, RDC número 50. 50. Então, quem quer montar o seu consultório já tá no migué, né? No final do ano. Não, a gente ainda está no meio do... Eles daqui a pouco começam a chegar já em dezembro. Dezembro não, novembro. Novembro a gente já tá... Dezembro, eles já estão Natal. pensando lá na frente. Então, já estão tirando férias, já tiram... Mas eu vou te falar. E você para montar o sai- seu consultório, Isso. vai montar pensando em colocar um REC, já vai abrindo lá RDC, já dá... Porque tem gente que não tem arquiteto, né, Lívia? Você tem arquiteta. Ele vai quebrar a parede, vai ter que botar um banheiro aqui, puxar um cano, a água aqui, Ou criar então um vai expurgo. entrar em um consultório de alguém, né? Uma Você clínica. sabe que eu fui uma vez numa reunião, por conta da Unimed até, né? E numa reunião sobre esteroscopia na vigilância sanitária. E o que eu achei mais interessante foi que a menina que estava lá, ela falou para a gente que o maior erro da multa, essas coisas assim, advertência, é porque o médico não sabe que, assim, na tua recepção e na sala de anamnese, você pode botar a texturização de parede que você quiser, o quadrinho que você quiser, o bibelô que você quiser. Na área de procedimento ou de exame, não pode ter isso. Não pode ter parede texturizada. Não pode ter a parede cheia de quadrinho. Onde a paciente está sendo examinada, não pode ter um monte de prateleira cheia de bibelô, quadro, diploma. Não pode. Isso é. E isso, ela falou uma coisa simples. Você pode ter isso aonde você quiser, na recepção, na tua área de anamnese, mas na área do exame físico, onde você colhe preventivo, Ele tem que onde você faz parecer com o estereoscopia, hospital. tem que parecer com o hospital. Aquela tem que ser a área fria do teu consultório. Quer dizer, um detalhe pequeno. Acho que pega, né? Aí você recebe a advertência, você recebe a sua multa, né? Dependendo do humor de quem vai fazer a tua vigilância. Exatamente. Assim. E eu acho que uma outra coisa, sempre receber bem esse pessoal, Sim. sabe? Isso faz uma grande diferença. Mas também é um Porque trabalho deles, né? Geralmente o médico, ele Não gosta. Ele não gosta, ele fica nervoso, ele tosse, espirra, quer dar uma volta. Não adianta, receba bem, né? Se mostre Esteja sempre no correto. com o intuito de melhorar, de resolver aquele problema o mais rápido possível, porque eles percebem também quando você errou por algum Sim. erro mesmo, deslize, verdade. ou quando aquilo estava sendo feito mal feito. Isso não dá para... Então, se você tem essa recepção junto aos órgãos de vigilância, seja municipal, seja estadual, você tem eles têm um tratamento diferenciado. empatia, A né? gente vê Isso. isso, né? Eu já tive colegas que tiveram essas visitas, dependendo do tipo de reação, muda tudo, muda a Claro. multa, muda tudo. Por quê? Porque, na verdade, quem está certo são eles, né? Quando identificam o problema. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Exatamente. E vale o que está escrito. Paulinho, então, eu acho que a gente já está... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sempre quando chega no consultório, no seu consultório, né, particular mesmo, chega sempre por indicação, né? Isso é uma boa pergunta. De um colega. de um Isso, colega, de né? colega. Chega por indicação, chega escrito
por escrito direitinho a indicação para você, né, do porquê está solicitando esse exame. Sim. Você envia novamente lá o dado, tudo pro ginecologista. Como que funciona isso num consultório? Isso. Você consegue importante. só funcionar dessa forma? Você consegue abrir um consultório só para funcionar recebendo essas solicitações? Você não tem, o paciente não te procura direto. Ou ela já porque é a uma doutora paciente? Lília, Não. geralmente quem são seus clientes são os colegas Isso. ginecologistas São. que encaminham. Eu quero que você faça com a doutora Lília. Isso, Não é isso. isso? E se você, por acaso, faz ainda a parte clínica, Desista. ou escolha um dia para fazer a parte clínica E e um o dia outro para fazer a fazer. parte de esteroscopia. Porque se o doente entender assim, Que você é Ué, ginecologista poxa, também, ela é aproveito logo. mas ela é ginecologista e faz esteroscopia, a minha médica não faz? É. Só E aí É se chato, né? chato. E aí se o colega percebe, mandei a Maria, Não manda mais. exatamente, não manda mais. E aí então assim, Ética. se por acaso você faz as duas coisas, separe os dias. Então, o paciente geralmente vem encaminhado pelo colega com pedido da esteroscopia e a gente faz o exame e mesmo seja um pólipo, eu sei que tem que fazer a retirada. Eu emito o laudo e falo pro paciente. Agora você leva para o seu médico. Geralmente agora a gente também passa direto pelo pro e-mail médico. para o médico, né? Mas eu sempre falo isso. Por quê? Às vezes a paciente fala assim, não, mas o doutor fulano falou que a senhora já podia... que se tivesse alguma coisa que já era Já para pra resolver. É lógico que eu tenho alguns colegas que já falam isso. Olha, se for cirúrgico, você já resolve, tá? Não precisa de me mandar de volta, não. Mas também tem aqueles que, enfim, são mais sensíveis ou que eu não tenho tanta intimidade. Por que isso? É o que eu falo para paciente. Tem um pólipo. Eu estou vendo o pólipo. Não tô te Eu vendo. eu não sei se essa paciente tem alguma coisa no ovário, se ela tem algum histórico. De repente, ela é uma paciente que o Zé conversou com ela e achou que tinha que fazer uma esterectomia. Ele só está pedindo para fazer esteroscopia para afastar uma hiperplasia de Sim. endométrio assim, entendeu? Aham. Como é que eu saio É solicitando? uma coisa delicada e você Claro. tem que Você manter faz um o tom pedido. ético Isso, para exatamente. não mas você suscitar exatamente. nenhuma... Não longe disso, mas que nem uma ultrassonografia. Você manda fazer a ultrassonografia, o médico faz lá, devolve o laudo Exatamente. e resolveu. Isso, exatamente. Ele é mais ou menos a mesma pegada do ultrassom. Do ultrassom. isso que eu ia Exatamente, Os ultrassonografistas preferem, às vezes, não falar muito. Eles dizem que É. está tudo bem e tal. Ou procure seu médico. Olha, Exatamente. Isso é uma Mas no arte seu- que você vai adquirindo. Mas no seu próprio Alguns consultório, são melhores nisso, outros nem tanto. você Outros vão conversa. ficar com o paciente, outros não vão. Então, isso aí é da formação. Mas você Mas conversa, tem que estar sempre explica ligado. no consultório sobre com- o que é, o que viu. Então, converso muito antes para explicar o exame. Uma avaliação. Durante o procedimento, a paciente fica com o monitor virado para ela e eu fico com o meu, que é a tela do computador, né, Aham. onde está sendo tudo gravado. E a gente faz o exame o tempo todo, eu vou conversando, falando com ela. A instrumentadora que fica comigo no consultório, porque tem uma pessoa, né, só para isso, ela também já está muito habituada. Então, ela já sabe, ela às vezes me sinaliza assim, porque às vezes a paciente está conversando, mas está assim, não, tudo bem. Muito E aí ela sinaliza para mim que, olha, a paciente está referindo Sim, dor, né? Então, enfim, durante todo esse tempo. Depois, obviamente, eu falo, tem um pólipo assim e tal. É claro que você sente aquelas mais ansiosas, mas não se preocupem, não é câncer, não é câncer. Você fala o que elas querem ouvir. Agora, depois que eu volto para a mesa, que eu entrego esse laudo para ela, aí começam as perguntas. Mas tem que operar? Mas é urgente? Aí você Mas sempre eu tem uma conduta bem... Exatamente, mais blasé. Olha, a doutora Mariazinha vai conversar com você. Aí eu até utilizo esse recurso. Falo, eu estou vendo a senhora agora, eu vi o seu útero por dentro. Eu não sei como é que está seu colo do útero, eu não sei como é que está o seu ovário. Então, como é que eu vou indicar, naquele momento, pegar até o cartãozinho do convênio, olha, é tanto, aqui, já vou solicitar a sua polipectomia? Não, eu não sei. Entendi. Entendeu? Então, Perfeito. a gente sempre... Isso é uma postura, né, que nem sempre é o que a gente vê. Só um detalhe para a gente estar no final. Todos os seus procedimentos esteroscópicos têm consentimento informado? Você adota isso? É uma prática sua? Tem um Você já é terminho. uma médica da minha geração, um pouco bem mais jovem, mas de uma geração que não
obviamente, não é o adequado. O adequado hoje é você ter um estar termo sempre de com consentimento. termo de consentimento. Eu, em muitas práticas do meu consultório, não utilizo. Meu consentimento informado é a minha boa consulta. É o olho. Era o que era, né? Era a relação médico-paciente. Que isso, obviamente, não tem mais respaldo nenhum. Né? Mas como é que você vê isso? É assim, necessário? Eu acho o até que a gente consentimento? vai responder errado, né? Se fosse questão de prova, a gente ia errar essa. Mas vamos lá. Eu não uso consentimento, o termo de consentimento. Eu já peguei vários termos de consentimento que eu li e falei, o quê? Isso não existe. Se eu leio isso, que posso perfurar, que pode abrir, eu nem faço nada do procedimento de jeito nenhum. Então, eu utilizo só o termo do consentimento do hospital, que diz ali, né, Todos enfim, os dias. a paciente está lúcida, ela não entende de emergência. Então, ela leu aquilo e ela assinou. E, como você falou, eu explico antes, eu mando as orientações para todas as pacientes, é uma folhinha, orientação pré-operatória e pós-operatória. Eu mando geralmente por e-mail ou WhatsApp, é um PDF. Então, falou, a senhora vai internar tal hora, em jejum desde tal hora, uso de medicamento assim. É lógico que eu tenho que fazer uma por uma, porque cada uma tem uma característica. Perfeito. Mas tem algumas tem um frases, modelo. tem um modelo, ó, não uso esmalte, olha, o procedimento está marcado para X horas, a alta será 2 horas após o procedimento. Orientação pós-operatória. É comum sangramento, tipo final de menstruação ou borra de café, até 15 dias após o procedimento. Em caso de febre ou dor, entre em contato. Isso, não. Mando por escrito. Por e-mail ou por WhatsApp. Para todas as pacientes. Que é a orientação. Isso é interessante. Então, eu não faço o termo de consentimento, Zé. Não faço. Por isso que eu falo, eu acho que o nosso gabarito está errado. Não, essa discussão ela é boa. É que essa geração ela está muito antenada nessas. Né? E hoje há uma exigência praticamente de tudo, né? Sim. Então, principalmente procedimentos médicos, né? Enfim. E hoje a gente tem muito medo. Hoje em dia parece, assim, falando dessa forma, a gente parece que a gente tem medo de muitas vezes de ser médico hoje em dia. Tem tanta câmera voltada pra gente. Tem, óbvio, muitas questões que médicos fazem errado. Tem, mas assim, tem tanta coisa voltada pra gente que detalhezinho a gente já é pego e já explode. E, sabe, uma carreira e tudo. Então, assim, a gente já fica tão com medo de algumas coisas que nós, jovens, vendo isso, que a gente está inserida no mundo da mídia, às vezes eu pego e falo, pai, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar dessa forma, tudo. Hoje existe recortes de falas, de tudo. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, porque a gente posta, a gente vê várias pessoas postando sobre médicos postando muita coisa, muito conteúdo. Então, a gente fica com tanto medo que uma vírgula fora do lugar já era. Então, assim, tudo que você construiu já era. Então, a gente, como tá nessa geração da internet, a gente tá muito ligada nisso, de ter esse medo. Antes da gente terminar, eu tava comentando outro dia no hospital, né? Quando eu tava terminando a residência, lá no Moncorvo, o que eu queria ganhar do meu pai era uma mesa ginecológica, né? Pô, eu tava sonhando com uma mesa ginecológica que... Eu sei que ela tinha algumas coisas embutidas embaixo, para gaveta, sabe? Isso, eu sei qual era. Não era essas elétricas. Não, era um móvelzinho, onde ficava o corpo da paciente em cima e embaixo tinha gavetinha. As gavetinhas. É aquilo que eu quero. Hoje o pessoal quer um iPhone. É um iPhone. Paga uma pessoa É um iPhone para fazer conteúdo. Eu queria ter uma mesa para trabalhar e ter a experiência para ganhar clientes. Hoje o cara quer ter um Galaxy 2023 para fazer boas fotos para dar cliente. É estranho isso, né? Mas é uma realidade, mas né? Mas assim, tanto para mim quanto para minha família, eu só vou em médico indicado. Para mim a propaganda, eu acho que é boca a boca. E eu acho que isso é a grande prevenção aí do processo, né, do mal entendimento das coisas. Agora, você escolhe alguém pelas fotos. Mas hoje em dia antes e depois. Se não sair do jeito que você imaginou antes e depois, amiga. Porque, no fundo, não se estabelece uma relação médica. Não, procurei o
preciso dizer Augusto, É boca a porque Por uma referência, exatamente, uma ouviu. referência, Aham. ouvir. Eu não quero saber se ele falasse, não, mas eu quero operar sua mãe em Bangu. Tá bom, vamos para Bangu, mas é ele. Se ele falou que ele quer operar ela lá, é porque lá é bom, ele se sente confortável, ele tem a estrutura lá, acabou o assunto, entendeu? Então, eu vejo, infelizmente, estou ficando velha mesmo, mas eu vejo essa questão midiática do Tá médico muito forte. como uma faca de dois gumes, Só sabe? que eu fui criada por pais que foi o do boca a boca, da indicação. E eu tô inserida Numa outra realidade. outra realidade. Que eu olho e falo, gente, eu vou ter que me inserir nisso. Eles dois foram os primeiros e falaram assim, Paula, você tem que fazer um perfil profissional. Eles falaram isso pra mim. Eu falei, eu não quero fazer um perfil profissional. Sabe? Não era... Isso aqui pra mim é minha diversão, é pra eu olhar, é conteúdo de diversão. Eu não vou procurar um médico, como você falou, pela internet. Eu vou procurar um Mas médico hoje existe perguntando. essa, pelo menos essa preocupação por muitos dos jovens Existe. de estarem... Não preciso uma mesa ginecológica. Eu quero um iPhone. Bom, rápido e com bastante internet. 5G. Eu quero né? bombar nas É, redes, eu muitos quero likes. bombar, porque é isso que vai me dar E você fica tão exposto, né? Quando Isso você... vai te, desculpa, Paulinha, isso vai te dar o quê? Além do processo? Então, o que você que fica vai te tão dar? exposto. Fica exposto, exatamente. Eu acho a Eu acho relação que médico-paciente você tem tão que dosar divina. muito bem isso, né? Usar como uma apresentação suave, sem muito... Aí pode ser. Sua titulação, É, mostrando o quanto as você pessoas se empenhou. gostam de... Isso eu acho interessante, porque é uma coisa... É do ser humano. Eu vou na doutora Lília, eu quero ver como é que é a doutora Lília. As pessoas querem ver antes. Uhum. Aí vem a doutora Lília, ela é muito feia, né? Mas será que ela é muito boa, como dizem? Ele vai lá, aí tem aquela outra expectativa, né? Mas tudo bem, sabe? É conhecer até um certo ponto. Tem gente que passa do limite desse ponto, né? O exagero é que... E tem as pessoas que causam muita comoção na internet, enfim. Mas eu acho que isso vai se definir ao longo do tempo. Eu tô ansiosa para os próximos capítulos de mídia social com médicos. A gente vai ter um... A gente ainda vai ver isso. Mas eu concordo com isso. Eu acho que a gente está num ponto... A gente ainda não chegou no meio termo aí. E como a gente está passando desse perfil de médico, como sua mãe, né, seu pai... Por esse médico que, enfim, expõe mais a sua parte profissional na mídia. Eu quero ver também. A gente ainda não sabe qual que é o ajuste fino aí disso, né? A linha tênue disso. Exatamente. Olha, Lilian, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Quando a gente postou que você ia vir, eu recebi mensagem até de pessoa que eu não sabia nem que te conhecia, que foram staffs minhas, entendeu? Então, eu queria agradecer muito, porque... Realmente você é uma referência, tá? É uma referência tanto no Mundo Corpo, mas eu acho que é uma referência mesmo de esteroscopia aqui, tá? No Rio de Janeiro. Gostei muito de ver as mensagens sobre você. Eu não tive a oportunidade de ficar tanto tempo com você, mas assim, só de conversar um pouquinho com você sobre vários assuntos que eu acho que são importantes para me atualizar num consultório, já foi fantástico. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Antes de você terminar, faço das palavras dela a minha, agradecer que você foi uma pessoa que prontamente topou. A ideia foi cumprida, porque a gente não falou de doença aqui, em momento nenhum. A gente falou exatamente do método, né, de como as pessoas podem... os alunos, os residentes podem chegar até onde você chegou. Aonde você chega com o seu exemplo. Então foi muito legal, tá? Que bom. Eu também gostei muito, quero agradecer a vocês por esse projeto maravilhoso, único, como é que é? Único. De gineco para gineco. O primeiro e único de gineco para gineco. Agradecer suas palavras gentis aí, enfim. Não sei se estão verdadeiras, mas só vou usar um clichê aqui. Eu tive bons professores, né, amiga? Então... Eu sou velho mesmo. Né? Você não ia escapar dessas, né? Então, mas foi um prazer. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. É isso aí. Será requisitado. Vai ser. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todos.
Fechamos. Que Um simpático. minuto.